Esse é um dos questionamentos que eu mais ouço aqui no YouTube e no meu blog, geralmente feito por religiosos. Algumas pessoas que seguem determinada crença ficam muito intrigadas pelo fato de alguém que não segue nenhuma religião e diz nem mesmo acreditar em Deus, dedicar tanto tempo e energia discutindo justamente essas coisas. Alguns ainda vão além e dizem que os ateus que fazem isso, no fundo, ainda acreditam em Deus, mas sentem raiva dele ou coisa parecida. Eu imagino que o raciocínio nesse caso seja de que se os ateus não acreditam em divindade nenhuma, também não há por que se preocuparem com as minúcias das crenças nelas. Segundo algumas pessoas, isso seria o mesmo que uma pessoa que não acredita no Papai Noel ficar discutindo a seu respeito com pessoas que acreditam nele, ou debatendo detalhes a respeito do bom velhinho, como por exemplo quantas renas exatamente ele possui. Bom, esse modo de pensar até faria sentido se não fosse por um pequeno detalhe. Quando os ateus discutem essas coisas, eles normalmente não estão tão interessados assim em discutir a existência de Deus. Eles estão mais interessados em discutir a crença na existência de Deus, o que são coisas totalmente diferentes. A crença em Deus eu acho que todo mundo há de concordar que existe. Independente de Deus existir ou não, existem pessoas que acreditam que ele exista. Isso é inegável. Se é difícil perceber a diferença entre uma coisa e outra, basta pensar o seguinte. Sendo um brasileiro com acesso à internet, é bem pouco provável que você que está me assistindo agora seja uma das pessoas que acreditam em Shiva, em Tupã ou em Alá. Mas você também não pode negar que existem pessoas que acreditam nessas divindades. Pois com os ateus é a mesma coisa. Nós não acreditamos em Deus, mas sabemos que existem pessoas que acreditam. E é essa crença delas que nós queremos discutir quando levantamos questões a respeito de religiões. Da mesma maneira que, por exemplo, um cristão pode discutir com um muçulmano a respeito do islamismo. Na verdade, a maioria das pessoas que seguem uma determinada religião não vê problema nenhum em discutir os detalhes de outras religiões. E nem por isso se afirma que elas, no fundo, acreditam nas crenças que porventura discutam. Um exemplo disso é quando determinados líderes religiosos se metem a criticar religiões afro-brasileiras, como nos casos a seguir. Então vamos lá. Qual é a diferença da arruda da tua igreja para o centro de macumba? Qual é a diferença do sal grosso da tua igreja para o centro de macumba? Qual é a diferença da rosa ungida da sua igreja para o centro de macumba? Então quer dizer que você é macumba também. Qual é a diferença dos teus pastores vestidos de branco, dando passe nos outros, ok? E com rosa e vela na mão? Qual é o maior sonho do diabo? Ser o quê? Olha o sermão dele, ele quer ser igual a Deus. Ele querendo o diabo ser igual a Deus, ele veio no nosso culto pentecostal assistir o culto. Aí ele foi e criou um culto para ele. Ou seja, aqui tudo é original. Lá no terreiro de macumba, tudo é imitação barata. Eu não preciso botar medo no meu povo. Cuidado. A macumba é que faz isso. Se a gente vai na macumba, o macumbeiro fala, ó, que é um trabalho feito. É tudo a mesma resenha, a mesma ladainha. É a mesma ladainha, a mesma resenha. O problema não é esse, não. O problema é que antigamente o povo ia na macumba e estava lá, tem um trabalho feito. Agora vai nas igrejas, é a mesma coisa. O sujeito mete uma capa branca de manete ibiriçá, imitando macumbeiro. Rapaz, cada um dá pegar o chicote, mas dá tanta chicotada num sujeito desse, rapaz. É, eu sei que o povo está falando, esse Valdemir é maluco, tudo bem. Dá vontade de pegar um chicote de couro de boi, aquele trançado, mas dá no lombo do sujeito, depois usar o sal grosso que ele para dar o banho que minha mãe fazia. Se ele vai usar o conhecimento de macumba para ajudar a pessoa, é melhor o cara que está praticando, que está com o satanás no couro. Vai direto no macumbeiro, que já está carregado do satanás mesmo. É, só me faltava essa. Esses ilustríssimos senhores também estão debatendo ou questionando uma coisa na qual não acreditam. Mas alguém por acaso diria que um evangélico que questiona a Umbanda é, no fundo, um umbandista? Então por que um ateu que questiona alguma religião seria, no fundo, um religioso? Bom, então tudo bem. Com isso nós podemos concluir que a ausência da crença em Deus não necessariamente impede que um ateu possa criticar ou questionar a crença nele. Mas isso não responde ao porquê se fazer isso. Qual é o interesse de um ateu em questionar uma religião se para ele nada daquilo existe ou faz sentido? Bom, na verdade existe sim um bom motivo para se questionar as crenças religiosas.
que é o fato de elas poderem influenciar diretamente até mesmo na vida de quem não acredita nelas, embora alguns religiosos tenham dificuldade de perceber ou de admitir isso. Então, o grande problema que os ateus veem com as crenças religiosas é a tendência que alguns crentes possuem de não conseguir limitá-las à sua intimidade, fazendo com que elas afetem também a terceiros. O maior exemplo prático disso atualmente talvez seja a influência que a religiosidade exerce na política brasileira. Nosso legislativo possui hoje uma bancada parlamentar religiosa que, se fosse um partido unificado, seria o terceiro partido com maior representatividade no parlamento. E esses supostos representantes do povo usam dogmas religiosos como base para a elaboração de leis que terão que ser seguidas por toda a sociedade, inclusive por quem não tem nada a ver com suas crenças particulares. Quem não vê, por exemplo, o fato de uma pessoa se relacionar com outra do mesmo sexo como uma ofensa a Deus, normalmente também não vê problema nenhum em uma pessoa se casar com outra do mesmo gênero. Porém, não existe lei que autorize um homossexual a fazer isso, e não há previsão de que vai existir tão cedo. E a bancada parlamentar religiosa é a principal responsável pela manutenção desse status quo. Não é necessário um poder de dedução muito poderoso para perceber que esse é um caso em que crenças religiosas influenciam diretamente na vida de quem não as segue. Mas existem diversos outros exemplos em que a religião ou a crença de algumas pessoas podem influenciar diretamente na vida de quem não crê nelas. Um outro caso emblemático foi esse. 9/11, 2001. Atentados terroristas são, em sua maioria, cometidos em consequência de fanatismo religioso. E depois do 11 de setembro, alguém continua achando que o islamismo deveria ser debatido somente pelos islâmicos? E os ateus que estavam nas Torres Gêmeas ou que possuíam parentes lá não deveriam ter também o direito de emitir suas opiniões a respeito das crenças do Islã? E outros exemplos não faltam. O que dizer das mulheres que sofrem mutilação genital em rituais sagrados? Das crianças que morrem por seus pais crerem que transfusão de sangue é pecado? Dos casais cujos relacionamentos são impedidos por familiares que acham que pessoas de diferentes religiões não podem se relacionar? Das guerras santas que trazem morte e prejuízo para pessoas que podem não ter nada a ver com as discordâncias religiosas de outros grupos? Como se pode ver, é mais do que claro que crenças religiosas podem trazer inúmeras consequências mesmo para aqueles que não as seguem. E no Brasil isso é ainda mais agravado, já que em nosso país pelo menos 92% da população segue alguma orientação religiosa. Então, mesmo que queira, é praticamente impossível para um ateu ficar indiferente em relação às crenças religiosas. E já que essas crenças exercerão maior ou menor influência em nossas vidas, nada mais natural que nós queiramos discuti-las também, mesmo não acreditando nelas. Nesse sentido, nós podemos comparar um ateu que discute sobre religiões com um policial que discute sobre crimes. E calma, eu não estou dizendo que as religiões são crimes. Só estou dizendo que nós não precisamos concordar com o tema de uma discussão para discutir a respeito dele. Imaginar o contrário seria exigir que uma parcela da população ficasse alienada em relação a algo que pode ser relevante para ela, o que não seria nem um pouco razoável. Então, da próxima vez que você for comparar um ateu discutindo religião com uma pessoa que não acredita no Papai Noel discutindo detalhes a respeito da crença no Bom Velhinho, lembre-se que nós geralmente só discutimos a respeito do que causa algum impacto em nossa existência. Então, se a maior parte da população do país passasse a acreditar na existência do Papai Noel e tentasse forçar os outros a acreditar nela também, ou tentasse aprovar leis para obrigar as pessoas a pendurarem meias nas chaminés nas noites de Natal, ou pautasse seu comportamento com base no que eles achassem que o Bom Velhinho julga certo ou errado, com medo de serem incluídos na lista de meninos malvados, talvez nós começássemos a discutir os detalhes a respeito da existência do Papai Noel também. Mas como por enquanto é a crença em Deus que parece exercer tanta influência em nosso meio social, é somente a respeito dela que seguiremos discutindo mesmo.